você chegou até o episódio número 17. No episódio de hoje nós vamos falar de um negócio que é da época da guerra. Segunda Guerra Mundial, uma forma de comunicação entre os soldados. Estavam no fronte de batalha e você tinha que se comunicar de um único jeito. Não tinha celular, não tinha nada. O que era rádio? Por radiofrequência. O rádio, obviamente, já era conhecido, inclusive as notícias chegavam da famosa BBC de Londres pela rádio, mas esse modelo era unidirecional. A vantagem do surgimento do walkie-talkie é que você podia fazer um rádio bidirecional. Então, o usuário mandava, o emissor, o receptor, e todo mundo poderia ser emissor e receptor. Então, o walkie-talkie foi o surgimento na época da guerra e, obviamente, essa forma de comunicação por rádio se mostrou eficiente e foi sendo aprimorada. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar de walkie-talkie, só que pegando um equipamento que já era um brinquedo de criança 30 ou 25 anos depois da guerra, 30 anos depois da guerra. Então, nós estamos falando de 1975 a 1980, quando os walkie-talkies já viraram brinquedos de criança. Então, naquele momento que os soldados usavam umas coisas enormes, que vocês vão ver nas fotos a seguir, isso foi sendo miniaturizado com os transistores e tudo, com a evolução da tecnologia, e chegou nisso que você vai ver agora, que já é antigo para 2021, mas em 1975 fazia diferença. Mais uma vez no nosso banco de piano, outros equipamentos estranhos aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é também anos 70, é um sobrevivente. Eu vou pegar, primeiro vamos começar a mostrar por trás aqui para fazer surpresa. Primeiro, equipamento japonês, plástico. Ele tem uma antena, tem uma alça para você colocar obviamente na sua mão. Isso aqui é um brinquedo de criança. Você tem uma antena quase, digamos assim, telescópica, né? Para quê? Para captar sinais. Mas, afinal, que sinais esse bicho quer captar? Então, vamos lá. O que ele tem aqui, né? Um botão, que não trava, não sei por que tem, vamos entender. Um botão de... Opa! Se ele está fazendo esse barulhinho é porque é um liga. Liga e provavelmente um potenciômetro ou um botão de volume. O que mais aqui embaixo? Nada. Alça e vamos virar finalmente. Bom, então... Nós estamos falando aqui do equipamento transceiver. Aqui começam umas coisas interessantes, ó. Morse Code, TOA. Então, e aqui tem um quebradiço no plástico aqui. O que é isso aqui? Isso aqui, lá dentro tem um alto-falante. Bom, então aqui já deu para entender o que é. Isso aqui é um aparelho, ó, cabe numa mão, para comunicação. Então você levanta essa antena, liga aqui do lado, aumenta o volume e fala. É o famoso walkie-talkie. Nessa época, você tinha um brinquedo que transmitia por rádio, uma voz ou som, para um outro aparelho. Qual é o outro aparelho? Precisa ter o par, o outro aparelho. Então você vinha um conjunto com dois aparelhos, chamado walkie-talkie, e eles são bidirecionais, ou seja, eles emitem, quando eu aperto esse botão aqui, eu falo, aqui dentro tem um microfone e um alto-falante, eu falo aqui dentro e solto. É tipo assim... Que horas são? Câmbio do rádio, né? Câmbio é o sinal que eu vou desligar, permitir você falar. Diferente de um celular, que hoje em dia você fala, enquanto você está falando, a pessoa do outro lado também pode falar. O som ocorre dos dois lados. Eu emito e recebo ao mesmo tempo, não preciso controlar. Nesse bichinho aqui, como rádio, tipo rádio amador e tal, um fala, o outro escuta, o outro fala, eu escuto. Então, qual é o sinal? É apertar o botão. Então, eu aperto o botão, falo. Para dar o sinal, convencionou-se no mundo inteiro que quando eu termino de falar e vou soltar o botão, para a pessoa que está com o outro aparelho entender que eu terminei a transmissão, eu apertei e falo, não sei o que lá, câmbio e solto. É o sinal que a pessoa escutou para falar. Ela que vai falar agora, ela vai apertar, falar, câmbio e solto. Então você vai se comunicando uma vez, uma pessoa de cada vez. Isso aqui então era o brinquedo na época. Alcance disso, provavelmente 50 metrinhos, tá? É o que tinha na época. Uma frequência de rádio, sei lá eu qual. E a vantagem do botãozinho vermelho é o código Morse. Aqui, inclusive, é bem legal. O Morse, todo mundo pesquisa na internet. Código Morse é um dos primeiros, para telégrafo. O Titanic fez isso, inclusive. Ele mandou para o Carpathia o pedido de resgate por meio de código Morse. Então, ele mandou por rádio
lógico, em 1912. Então, cada vez que ele queria SOS, que é Salvem Nossas Almas, Save Our Souls. Então, o S é o quê? S, 3 pontinhos. Então, pi, pi, pi. Aí dá uma pausa. O O, qual que é o O? 3 tracinhos. O que é o tracinho? É um pouquinho mais demorado. Pi, pi, pi. E S de novo. Pi, pi, pi. Então, se eu faço 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Em código Morse. Morse é o cara que inventou, é o sobrenome do cara que inventou. Então, código Morse, Morse Key. O cara do outro lado entende, os caras estão pedindo ajuda. Eu posso falar uma frase também. Ó, as letras todas do alfabeto estão aqui. Então, por exemplo, se eu vou começar meu nome com um S de Sérgio, você já sabe. Agora, o E do Sérgio já teria, ó, A, B, C, D, E, já tem um único pontinho. Pip, é o E. Então, aqui você tem. O Y talvez seja o mais louco, né? É um tracinho, um pontinho, 2 tracinhos. Então, 1. Isso é um Y. Enfim, esse também transmite. Você podia apertar o botão e manda seu código Morse, e do outro lado ele recebe, traduz e manda. Então, essa é a comunicação. Abrindo o aparelho, ele funciona como, né? Então, estojinho, normal aqui, espuminha. Tem espuminha porque no mínimo é para não deixar a bateria ficar batendo. Que bateria? Bateria de 12 volts, ó. Aquela bateria de 12 volts que engata aqui polo positivo e polo negativo. 12 não, falei besteira, né? De 9 volts, inclusive está aqui escrito, ó. BL, aí ele fala para você usar uma Everead, claro que é a propaganda, de 9 volts. O que ele tem aqui dentro? O estojo da antena, então essa parte metálica aqui, o interruptor, que é justamente o que a gente usa aqui, o alto-falante, aqui a bobina dele está aqui na frente, o potenciômetro já ligado na chapa, ó. Então, o potenciômetro com o interruptor, liga, desliga, e obviamente a bobina e os resistores, enfim, diodos, enfim, tudo que tem na placa aqui para fazer esse bichinho funcionar com algumas resistências e tal. Aí eu não sou expert em eletrônica, não sei te dizer, mas ele está original. Não tenho bateria aqui para testar, mas enfim, esse aparelhinho aqui eu ganhei provavelmente na década de 70, em algum momento do meu avô lá de presente, e usei pouco, na verdade, ele ficava então... A gente brincava com isso. Esse aqui, inclusive, tem um negócio solto. É o alto-falante, ó. Quebrou alguma travinha, ele está batendo. Mas é o mesmo princípio, ó. Então, 9 volts, usa aqui, transmite e recebe a informação. Tem os parafusinhos de fixação. Obviamente que ele dura. Até agora não sou eu que vou desmontar o aparelho nesse momento. Enfim, Toa, não sei se ainda existe. É uma marca não conhecida muito aqui no Brasil. Japonesa. Era um brinquedo da época. Então, está aqui o nosso querido walkie-talkie.